paciente que recebe o implante, o tratamento de implante, ele tem que ter um cuidado redobrado no controle de placa bacteriana. Hoje temos tema do dia, e no tema do dia vamos falar de implantodontia e periodontia com o professor Luiz Gustavo, quem nos honra aqui com sua presença. Professor Luiz, que é especialista, mestre, doutor pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Unesp, especialista também em implante pelo Hospital de Reabilitações de Anomalias Craniofaciais da USP, em Bauru. Professor revisor de periódicos de periodontia e professor de graduação e pós-graduação. Professor Luiz, obrigado por estar aqui presente conosco. Nós vamos falar de implante e pério. Para quem não conhece o implante ou que porventura vai fazer um implante dentário, né, fala para nós de maneira bem sucinta o que é um implante dentário e suas partes. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, professor Yuri. Fico muito feliz de estar aqui, de poder contribuir um pouco, com essas informações que nós vamos compartilhar. Bom, o implante dentário, ele é um dispositivo, ele é uma peça que foi criada para substituir um dente que foi perdido. Então, de maneira bem objetiva, ele é um dispositivo, uma peça constituída de duas partes. Nós temos uma parte que se assemelha ao parafuso, que ela é colocada no osso, ela é inserida dentro do osso, numa etapa que nós chamamos de etapa cirúrgica, e aí então nós teríamos uma segunda parte desta peça, que é a parte que realmente vai devolver o que nós entendemos como coroa do dente, o dente propriamente dito. Essa parte é a parte protética do implante. E ela é feita numa segunda etapa, após a cicatrização do implante. Maravilha. Então, nós temos a coroa, que é o dente, que é a parte branca, que a gente visualiza na boca, e uma peça de titânio, um parafuso, que é inserido, então, no osso, Isso. Maravilha. E por falar em osso e inserido no osso, como é que é uma cirurgia de implante e se essa cirurgia traz algum tipo de complicação, dor? Bom, eu posso falar que atualmente o procedimento cirúrgico envolvendo o implante, ele é extremamente simples. Hoje nós temos técnicas muito boas do ponto de vista cirúrgico. Esse implante ele é colocado numa primeira etapa, nesse osso, através de um procedimento em que nós afastamos a gengiva e colocamos esse parafuso de titânio. Em relação, se tudo correr bem na cirurgia, o desconforto é mínimo. Então, uma cirurgia que é feita, por exemplo, num dia, o paciente ele pode voltar às atividades normais, 2 dias no máximo. Então, as complicações que nós poderíamos ter com implantes decorrentes, talvez, de uma técnica cirúrgica não adequada. Mas se tudo for feito da forma adequada, você vai ter, então, uma cicatrização adequada e também muito tranquila. A recuperação do paciente é muito tranquila. O professor Luiz é especialista também em periodontia. Na verdade, a periodontia ela cuida dos tecidos de suporte ao dente e também ao implante, E por se tratar de periodontia, as rejeições dos implantes podem ocorrer? Olha, esse é um tema muito interessante, muitos pacientes têm essa dúvida, O que eu posso falar para você que não, que essa rejeição ela não acontece por causa do titânio. O titânio é um material muito bem aceito pelo organismo. Então, uma vez colocado, nós não temos ali a possibilidade de ter rejeição pelo implante. O que normalmente pode acontecer, eventualmente, como eu havia falado, é que por causa de uma técnica cirúrgica inadequada, você pode eventualmente vir a perder o implante, mas por rejeição não. Maravilha. Tratamento com implante, ele é definitivo ou precisa ser trocado? É uma pergunta também muito frequente dos pacientes. Eu digo que
Claro, né? A biologia ela é mandatória. Então, se a gente executou uma boa técnica, se os tecidos ao redor do implante são tecidos de boa qualidade, aquela parte, a primeira parte do implante, que é aquela parte de titânio, que se assemelha ao parafuso que é colocado no osso, ela é uma parte que, se o paciente também tiver todo um cuidado com o controle de placa bacteriana, ele vai ter este pino para o resto da vida. A parte coronária, a parte da coroa, que é a parte do dente, ela eventualmente, ao longo dos anos, ela é passível de uma revisão e pode ser que tenha necessidade de trocar ou não. Mas o pino que é colocado no osso, se nós não tivermos uma infecção ao longo do tempo, maravilha. Tranquilo. O professor Luiz falou de um detalhe importante, infecção, placa dentária, tudo isso, tártaro, diz respeito à higiene bucal, quais são os cuidados que nós devemos ter caso a gente faça um implante, coloque um implante? Excelente pergunta, professor Yuri. Olha, o paciente que recebe o implante, o tratamento de implante, ele tem que ter um cuidado redobrado no controle de placa bacteriana, Então, a escovação tem que ser feita de forma muito cuidadosa, o uso de fio dental, então a remoção mecânica da placa bacteriana, com escovas de dentes, com fio dental, ela tem que ser feita de forma frequente, com constância. E eu digo para os meus pacientes, uma vez que eles receberam o implante, os pacientes às vezes têm essa ideia de que eles não precisam cuidar como o dente. Muito pelo contrário, o implante ele precisa de mesmo ou talvez mais cuidado ali, uma atenção maior do que a estrutura dentária.